Nós vamos, como dissemos no início, mostrar um documentário sobre Isaac Newton e a Bíblia e a escatologia, o fim dos tempos e os últimos dias. Vou pedir ao Tiago para rodar. No final eu vou voltar com eles aqui para comentar só 20 minutos, porque o tempo hoje estourou. De modo que roda, Tiago. Isaac Newton, a Bíblia, o fim dos tempos, os últimos dias. Roda lá. Um templo geometricamente preciso e simétrico, construído sobre o lugar mais sagrado da Terra. Para muitos, a reconstrução de um antigo monumento é uma profecia que se cumpre. O local é Israel. O ano é 2060. E o profeta é um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele alertou ainda que a reconstrução desse templo prenunciava a chegada do Anticristo e o fim do mundo. O Código do Apocalipse. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o Apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? Sir Isaac Newton foi um dos maiores gênios científicos do mundo e é o pai da física. O mestre ajudou a criar a matemática e descobriu as leis que regem o universo. Mas Newton também tinha um lado obscuro, místico, obsessivo, que estava convencido de ter descoberto a profecia bíblica que indica que 2060 será o ano do Armagedon. Essa foi uma das várias predições feitas pelo cientista britânico que viveu de 1643 a 1727. Muitos acham que ele predisse uma série de eventos que culminariam com o retorno do Messias à Terra Santa, para travar a luta final contra o Anticristo. Newton não estava muito interessado em ciências e matemática, ele preferia teologia. Era um homem muito reservado, que revelava suas descobertas a apenas um seleto grupo de seguidores. Intérpretes de seu trabalho sugerem que Isaac Newton era um estudioso obsessivo da Bíblia, especialmente dos livros de Daniel e do Apocalipse. O que ele procurava descobrir exatamente? Como usou a matemática para decifrar os antigos textos bíblicos? Que eventos ele predisse corretamente? Há sinais de que suas profecias estejam se realizando? Há eventos ocorrendo agora? Não vamos nem refutar nem endossar as teorias. Só vamos apresentar as evidências. Em 1936, na Sotheby's de Londres, uma caixa com misteriosos papéis desaparecida há mais de 200 anos apareceu para leilão. Ela continha um segredo chocante. Os papéis na caixa continham mensagens codificadas e complexas fórmulas matemáticas que, segundo seu autor, revelavam o ano exato do fim do mundo, 2060. As informações para essa profecia vinham da Bíblia. Quem descobriu o código? Isaac Newton? Um nome sempre associado ao racional mundo da ciência. Um dos motivos de acharem a história do ano 2060 tão convincente é que, para quase todos da época, era inesperado. Quem podia imaginar que Isaac Newton, cuja imagem na cultura popular sempre foi a de um pensador frio e racional, tivesse trabalhado em profecias bíblicas? Os papéis contêm escritos secretos de Newton, baseados em seus estudos detalhados da Bíblia, e que ele não teria publicado em vida por causa de seu conteúdo radical e sacrílego. Questões de fé ainda eram muito arriscadas. Newton tinha opiniões, por exemplo, sobre a natureza de Deus, que ele teve de manter secretas a vida toda. Havia muitas execuções e punições de cunho religioso na Inglaterra de meados do século XVII. Newton era muito consciente dessas execuções. Ele escreveu: Aprendi o que me convém, que é deixar o que escrevo guardado até eu não estar mais presente.
Seriam necessários mais de 200 anos para que a terrível verdade escondida nos papéis aparecesse. Newton estava convencido de ter encontrado um enigma bíblico que estava oculto nos textos sagrados e de que só ele sabia quando a humanidade terminaria. Ele estava interessado em entender a ordem e o grau de significação de várias passagens da Bíblia e em calcular a ordem dos eventos que levariam ao fim dos tempos. O que Newton disse de fato sobre 2060? Como conciliou a investigação espiritual com o trabalho científico? E o mais importante, por que a profecia foi mantida em segredo durante tanto tempo? Pode haver uma pista na forma como Newton entendia o cristianismo. Acho que Newton se considerava o melhor cristão de todos os tempos, porque trabalhou muito para entender as Escrituras. Ele via na Bíblia Deus falando à humanidade. Alguns dizem que o cientista previu coisas que estão acontecendo na nossa época. Aumento de guerras, pandemias e desastres ecológicos no século XXI que vão culminar em um cenário de fim de mundo na nossa geração. Ele também tinha o conceito cristão geral de que o mundo vai acabar um dia, que tudo vai parar porque Deus vai intervir. O sentido original de Apocalipse é intervenção. Newton queria muito calcular a data do Apocalipse e por isso fez cronologia bíblica. Intérpretes de seu trabalho dizem que Newton nunca comentou suas descobertas com ninguém. Se assumirmos isso como certo, que Newton conhecia essa monumental profecia, por que não a comentou enquanto estava em vida? Ele nunca publicou nada de cronologia bíblica por uma boa razão, para não ter graves problemas. Newton teria problemas porque suas ideias, baseadas em sua análise bíblica, eram consideradas blasfematórias pela Igreja e ameaçadoras das instituições estabelecidas. Newton sabia que seria morto se alguém soubesse de suas pesquisas. Mas decifrar o código bíblico se tornou uma obsessão para o cientista, e essa paixão chegou a dominar sua razão. Newton achava que era só uma questão de tempo para as profecias se cumprirem totalmente. Para avaliar os cálculos de Newton sobre 2060, os estudiosos reexaminaram as evidências do código bíblico. Para melhor entendermos o processo de Newton para decifrar o código, nossa investigação precisa começar analisando Isaac Newton, o homem. Isaac Newton é considerado, com Albert Einstein, o maior cientista da história. Analisando rigorosamente, quase tudo o que sabemos e fazemos deriva de algo que Newton fez. Basicamente, tudo que funciona na Terra, em termos de luz e movimento dos corpos, deriva de alguma coisa que Newton definiu. O grande gênio também foi responsável por grandes progressos na ótica, na astronomia, em matemática e na física. Ele ajudou a definir, pela observação racional, o mundo em que vivemos. Quando morreu em 1727, era provavelmente a pessoa mais famosa da Europa. Mas a faceta obscura de Newton está mais bem revelada em seus milhares de papéis, há muito escondidos dos acadêmicos e do público. Os papéis revelam suas interpretações pouco ortodoxas da Bíblia e da natureza de Deus, explicadas em escritos obsessivos e compulsivos. Newton conhecia mais as Escrituras do que muitos teólogos da época. E ele achava que havia uma sabedoria antiga sobre o mundo natural, que os cientistas e filósofos também deviam tentar descobrir. Muitos pensam que Newton, que nunca se casou nem teve relacionamentos próximos com ninguém, esperava usar suas habilidades, em especial a matemática, para descobrir a sabedoria bíblica. Uma doutrina central estabelecida pela Igreja fala da Trindade, que Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo são iguais, um em três e três em um. Newton, sempre independente, rejeitava essa ideia, com base em sua própria interpretação da Bíblia.
Newton era contra a Santíssima Trindade e isso era ilegal na Inglaterra do século XVII. O próprio Newton não se achava herético. Ele acreditava que a sua fé era legítima e que ele representava um autêntico homem cristão. Apesar do perigo, Newton continuou, secreta e obsessivamente, a explorar os textos bíblicos. Sua mente matemática intuitivamente detectou modelos, números e datas. Ele começou a organizar e reorganizar metodicamente os números, convencido de que eram uma mensagem codificada de Deus. Determinado a decifrar tudo e movido por essa missão, Newton se aprofundou em textos bíblicos durante anos, para calcular a data exata do fim do mundo. Quando se deparava com um problema, ficava nele até chegar a decifrá-lo integralmente, de uma maneira que acho que quase ninguém era capaz de fazer. Quais foram exatamente as fórmulas matemáticas de Newton e como ele as tirou da Bíblia? 3 datas se destacaram, ligadas a eventos que ele acreditava serem desencadeadores do Armagedon. Segundo a profecia bíblica, os 3 eventos vão ocorrer na Terra Santa e vão culminar com a volta do Anticristo a um antigo templo histórico, o que vai levar ao fim dos tempos. Uma surpreendente descoberta de papéis ocultos anuncia um cataclismo para nossa época. Os documentos dizem que o mundo vai terminar em 2060. E quem fez a funesta profecia foi o cientista Isaac Newton. Alguns dizem que, secretamente, ele era um herege, por calcular exatamente quando viria o fim dos tempos, usando pistas encontradas na Bíblia. Mas isso é possível? Os cálculos dele permitem que se possa antecipar que a Terra Santa vai explodir em apocalipse nuclear? Newton escreve: Poucos e dispersos escolhidos por Deus podem se dedicar sincera e lealmente à busca da verdade. Pesquisadores que conhecem profundamente sua vida e obra dizem que Newton estudou a Bíblia obsessivamente por anos. E acreditam que os textos que ele examinou mais de perto foram os livros de Daniel e do Apocalipse, chamado Livro das Revelações. Esses livros falam dos planos de Deus para o fim do mundo, da batalha final entre Cristo e o Anticristo, e do triunfo do bem sobre o mal. Newton começou procurando pistas nestes livros. Ele lia os textos verso por verso, olhava os símbolos e tentava montar uma interpretação geral. Newton acreditava que o livro das Revelações era uma história mais ou menos contínua do nascimento de Cristo até a sua segunda vinda. Portanto, cobria, na sua opinião, mais ou menos 2000 anos de história. Newton tinha certeza de que o Apocalipse era inevitável, porque achava que Deus tinha prometido isso em várias passagens bíblicas, que ele interpretou como sendo profecias. Ele achava que se pudesse ligar as mensagens ocultas nos textos, descobriria a data exata da ocorrência do Apocalipse. Newton disse que a autoria das profecias era divina. Estou citando. Newton chamou as profecias bíblicas de histórias de coisas por vir. Mas o que Newton quis dizer com isso? Ele quis dizer que as profecias bíblicas, além de outros propósitos, mostram a história por antecipação, como se ela fosse escrita séculos antes de acontecer. Intérpretes dizem que os papéis de Newton mostram que seus primeiros passos na análise bíblica envolveram as passagens que falam do Templo de Salomão. As profecias do templo foram uma pista crítica para os cálculos de Newton, para ele chegar a 2060 como a data do Armagedon. Newton fez estudos detalhados e combinou esses estudos com cronologia bíblica para tentar imaginar quando será o grande dia. E o estudo do Templo de Salomão está nesse contexto. Quanto mais entendermos o templo, tanto mais próximos vamos chegar do entendimento de Deus e da criação. O templo é um projeto da mente de Deus. Este era o Templo de Salomão original, construído em Jerusalém em cerca de 1000 a.C. e
destruído pelos babilônios 400 anos depois. Um segundo templo foi reconstruído sobre as ruínas do primeiro 70 anos depois, e segundo o Novo Testamento, foi visitado por Jesus. Mas ele também foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Isso marcou a época em que o povo judeu foi expulso de Israel pelos romanos e se espalhou. Outro motivo por que Newton se interessou pelo templo é que ele acreditava que o templo seria reconstruído perto do fim dos tempos. A Bíblia declara que no fim dos tempos, os judeus vão retornar a Israel e vão reconstruir o seu templo para um período final. Ele achava que se entendesse a estrutura do templo, poderia ter mais sensibilidade para interpretar o livro das Revelações. O livro das Revelações diz: Bem-aventurado aquele que lê as palavras da profecia, e bem-aventurados os que ouvem e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Newton viu as revelações como a história do cristianismo, da inicial disseminação da verdade de Cristo e da gradual corrupção posterior, segundo ele, por causa dos católicos que acreditam na Trindade. Segundo estudiosos da Bíblia, o que Deus promete nas revelações é que o novo templo vai desencadear tribulações terríveis que levarão ao Armagedon, a batalha final que vai destruir o mundo. O livro das Revelações também diz: Naqueles dias, os homens procurarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Há uma premissa de que, antes desses dias, o templo de Jerusalém será reconstruído e terá de ser refeito exatamente nas mesmas especificações. Por isso é importante entender a coisa na essência corretamente. Newton gastou anos convertendo passagens da Bíblia em elaborados desenhos e fórmulas matemáticas, convencido de que o próprio Deus tinha desenhado o Templo de Salomão. Ele era obcecado por sua arquitetura, calculando que ela daria uma visão de sua criação. Da volta do povo judeu a Israel. E, finalmente, o Apocalipse. Hoje vemos o Apocalipse se referindo ao fim do mundo, mas Apocalipse significa literalmente a revelação completa da profecia de João na ilha de Patmos, no último livro do Novo Testamento. E Newton viu as revelações como sendo a história do cristianismo. Intérpretes dizem que Newton estava convencido de que a solução do enigma do Armagedon estava na Bíblia. No livro de Daniel, o primeiro passo para um cataclismo definitivo é a volta do povo judeu a Jerusalém. Há certas unidades padrão que são usadas. Daniel diz que o retorno dos judeus vai acontecer em determinado momento e ele descreve isso usando dias. A interpretação é de que os dias de Daniel se referem a anos. Na verdade, há referência a um período de 1290 anos. 1290 anos foi o período que Newton calculou para que o povo judeu se restabelecesse em sua antiga terra. Mas 1290 anos a partir de quando? Ele teve que decidir qual a data de início do período. Então, a vida inteira, ele especulou sobre várias datas iniciais. Uma das ideias que ele teve foi de que o começo podia ser no ano de 609 depois de Cristo. No ano de 609 depois de Cristo, o Império Romano cedeu parte de sua autoridade à Igreja. Somando 1290 anos a 609, chegamos ao ano 1899, uma época em que o sionismo atraía muitos seguidores. O sionismo foi um movimento que apoiava a volta do povo judeu à Terra Santa. Também houve, em 1897, o primeiro Congresso Sionista. Então, esses eventos assinalam o início do sionismo judaico. E algumas pessoas assumem claramente que a profecia do período de 1290 anos foi cumprida. O capítulo final de Daniel contém outro número: 1335. Somando esse número ao
No ano de 609, chegamos a 1944. 1944 é praticamente o fim da Segunda Guerra, o fim do Holocausto Judeu. E esses dois eventos precipitaram a fundação de Israel em 1948. Então é possível olhar essa específica interpretação, essa específica cronologia e concluir que Newton estava no caminho certo. Mas e quanto ao Apocalipse? Newton quis datar essa profecia mais do que qualquer outra. Ele cruzou as informações de vários livros apocalípticos, livros proféticos, e ele desenvolveu uma visão geral. Ele também desenvolveu uma série de gráficos de tempo para o Apocalipse e lançou todos os símbolos que viu no livro das Revelações em uma progressão cronológica. Os gráficos de Newton mostram o tempo começando no topo e evoluindo até o Apocalipse. Na base, mostrando os grupos de eventos mais associados ao fim dos tempos. Uma ressurreição, uma grande batalha, a volta dos judeus a Israel e, finalmente, a reconstrução do Templo de Salomão. Para predizer a data do fim do mundo, Newton acabou voltando ao capítulo final do Velho Testamento, ao livro de Daniel. Quanto tempo passará até isso acabar? Ouvi jurar por aquele que vive eternamente que seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. As mesmas palavras, tempo, tempos e metade de um tempo, também aparecem no livro das Revelações. E foram dadas à mulher 2 asas de águia para que voasse para a serpente do deserto, ao lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade do tempo. Intérpretes dizem que essas profecias foram a chave da obsessão de Newton. Mas o que Newton achava que um tempo, tempos e metade de um tempo representava? Para ele, um tempo era 1 ano, tempos eram 2 anos e metade de um tempo era meio ano. Newton achava que o livro de Daniel usava anos de 360 dias, de modo que seriam 1260 dias. E Newton pensava que um dia era 1 ano e que os dias representavam anos. Com o número de 1260 anos para chegar ao Armagedon, Newton podia finalmente calcular o espaço de tempo descrito no livro das Revelações. Anos depois, parece que ele estabeleceu como base o ano de 800 depois de Cristo. Acontece que para a história da Igreja e para a história da Europa, o ano 800 é um ano muito, muito importante. Foi nesse ano que o Papa coroou Carlos Magno como imperador do que será o Sacro Império Romano Germânico. A coroação foi no dia de Natal do ano 800, e isso marca o início de um sistema político que durou mais de 1000 anos, o Sacro Império Romano Germânico. Some o número 1260, o período de tempo calculado por Newton para o Armagedon, ao ano 800, quando Carlos Magno foi coroado imperador, e você vai chegar ao ano 2060, o ano do Apocalipse para Newton. Ele escreve: um tempo, tempos e metade de um tempo não terminam antes de 2060, nem depois. Para ele essa data foi abstrata, porque ele sabia que não viveria para vê-la, mas é claro que a data foi atualizada. Se Newton conhecia o ano do fim dos tempos profetizado na Bíblia e o que ia acontecer no Oriente Médio, certamente sabia também que não estaria vivo na época. Então ele se organizou para guardar os papéis e escondê-los até depois de sua morte. Newton nunca soube se eles reapareceram a tempo de mandar sua mensagem mais importante: avisar a humanidade de sua destruição. Um dos maiores cientistas da história, Isaac Newton, predisse que o mundo vai acabar em 2060. Usando números dispersos pelos livros bíblicos de Daniel e das Revelações, Newton acreditava ter calculado a data dos eventos que levariam ao Apocalipse. Muitos acham que esses eventos já aconteceram, causados por uma reação em cadeia que vai levar ao Armagedon em nossos dias.
Mas os estudiosos dizem que Newton escondeu suas descobertas da humanidade. Por quê? Porque Newton teria sido mais um a fazer declarações proféticas no começo do século XVIII. Ele certamente não estaria sozinho. O século XVII, em minha opinião, foi uma época de profecias por excelência. Não só sobre o fim dos tempos, mas em geral. Muitos consideravam que o fim do mundo era algo iminente. Peritos dizem que os estudos de Newton não foram avisos para seus contemporâneos, mas para nós, que provavelmente estaremos vivos em 2060, ano previsto para o Armagedon. Ele deixou seus escritos para as pessoas do futuro, e aqueles que o cercavam não estavam realmente preparados para receber esse material. E havia o perigo de que os cálculos de Newton fossem tidos como o trabalho de um maluco. Uma ideia que seria facilmente endossada pelo comportamento do autor. Além de procurar pistas do Apocalipse, Newton também vasculhou a Bíblia atrás de fórmulas ocultas que explicassem a alquimia. O mítico processo que transformaria metais básicos, como chumbo, em ouro. No século XVIII, a alquimia já estava desacreditada e só era praticada por feiticeiras. Mesmo assim, Newton, um dos pilares da ciência racional, ficou obcecado por ela. Ele estudou esse campo durante 30 anos ou mais um pouco. Vários livros de anotações dele sobreviveram, que literalmente descrevem centenas de experimentos que ele fez. A obsessão de Newton pela alquimia sugere que procurar um código oculto na Bíblia possa ser a manifestação de uma mente instável, o que enfraqueceria sua hipótese da revelação de um calendário para o juízo final. Ironicamente, já mais velho, Newton foi nomeado chefe da Casa da Moeda Inglesa, responsável pela cunhagem de metais preciosos para o Reino Britânico. Suas funções incluíam mandar os falsificadores para a cadeia, uma tarefa horrível que pode ter contribuído para aumentar o interesse de Newton pelo julgamento final de Deus. Ele escreveu: A gravidade explica o movimento dos planetas, mas não explica quem põe os planetas em movimento. Deus governa tudo e sabe tudo o que faz, ou pode ser feito. Baseado em seus cálculos do dia do juízo, muitos estudiosos passaram a chamar Newton de herege sombrio. Como muitos, Newton acreditava que as profecias de Daniel e do livro das Revelações deviam ser levadas ao pé da letra. O mundo vai ter que terminar um dia. O livro das Revelações declara: Eis que logo virei. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele acreditava que interpretar as profecias bíblicas era uma ciência como astronomia ou mecânica. O que motivou Newton? Deus? A ciência? Uma desordem obsessivo-compulsiva não diagnosticada? Seus trabalhos estavam conectados ou eles estavam separados? Bem, estudos recentes sobre anotações de Newton e sobre sua biografia sugerem que tudo se ligava. E seria justo dizer que o objetivo principal do trabalho dele foi descobrir Deus. Peritos dizem que Newton considerava suas profecias seu maior trabalho e o mais perigoso. Talvez por isso ele se desse ao trabalho de manter tudo em segredo até depois de sua morte. Em 1727, Isaac Newton morreu, em Londres, provavelmente de envenenamento por mercúrio. Logo depois, seus papéis secretos contendo as predições apocalípticas desapareceram misteriosamente. Por mais de 2 séculos, ninguém soube de sua existência. Isso foi calculado por Newton? Foi parte de seu plano? Quando ele morreu, puseram os papéis em um baú que foi guardado em um lar aristocrático em Hampshire por aproximadamente 200 anos. Ninguém teve acesso a eles. Depois, tão misteriosamente quanto haviam desaparecido em 1727, os papéis reapareceram em Londres. Em 1936 foram leiloados na Sotheby's. Um dos compradores foi o mais influente economista do século XX, John Maynard Keynes.
Eu acho que John Maynard Keynes sentiu que qualquer ideia saída da cabeça de Newton mereceria ser guardada e estudada e teve medo de que quando os manuscritos fossem vendidos, acabassem espalhados pelo mundo. Outro grande lote de papéis foi comprado pelo empresário e estudioso Abraham Yehuda. Yehuda é uma figura interessante. Era um judeu palestino que toda a vida foi fascinado pela Bíblia e por profecias bíblicas. Então, para ele, foi uma maravilha ver que Isaac Newton, uma das maiores mentes da história, tinha tratado de alguns problemas pelos quais ele mesmo se interessava. Mas os dois proprietários dos manuscritos misteriosamente os ocultaram até depois de suas próprias mortes. Mais de meio século se passaria antes dos papéis virem a público. Yehuda manteve os manuscritos de Newton até sua morte em 1947 e, quando morreu, legou os papéis ao recém-formado Estado de Israel, por isso estão em Jerusalém hoje. Foi estritamente acidental, só isso. Mas é fascinante. A existência de um local do juízo final calculado por Newton, o recém-criado estudo de Israel, é uma de suas profecias bíblicas, uma possível pedra do dominó que pode desencadear o fim dos tempos, juízo segundo alguns. Os papéis só se tornaram conhecidos no começo dos anos 1970 e só foram examinados em detalhes a partir do fim dos anos 80 e início dos anos 90. Agora que as profecias bíblicas de Newton foram reveladas ao mundo, qual o seu grau de exatidão? Ele pode mesmo ter calculado o retorno dos judeus a Israel? E revelou com exatidão algum outro sinal de que o Armagedom bíblico pode acontecer em nossos dias? A resposta pode estar em 3 datas-chave. Um calendário para o Armagedom baseado em números encontrados na Bíblia há 3 séculos. Eis o trabalho de Isaac Newton, um grande segredo do auge de sua carreira. Os documentos originais, contendo seus cálculos de fim dos tempos, residem agora em um país que muitos consideram o lugar mais sagrado da Terra, o Estado de Israel. Muitos acham que a previsão de fim do mundo de Newton pode estar acontecendo nos dias de hoje. Ele acreditava que a data dos eventos do fim dos tempos, o Armagedom, a volta de Cristo, a volta dos judeus a Israel, se situaria no século 20 ou 21. Dominado por uma grande vontade de identificar a data do Armagedom, Newton trabalhou dia e noite para decifrar o assim chamado Código da Bíblia. O ano profetizado para o fim dos dias foi 2060. Mas que sinais, se houver algum, mostram que as predições de Newton estão certas? E haverá provas na região do atual Oriente Médio, como acreditava o cientista? Se Newton vivesse hoje e ele pudesse ver o Estado de Israel, acho que ele ficaria muito satisfeito, porque veria isso como um sinal muito claro, muito preciso, exato do cumprimento de uma profecia. Newton acreditava que o papel dos judeus nos planos de Deus era assustadoramente claro. O capítulo final do livro de Daniel profetizava que seu retorno a Israel marcava o início do fim. Newton também predisse que um país favorável à causa ajudaria no retorno. Ele escreveu: O comando de voltar e de construir Jerusalém pode nem vir dos próprios judeus, mas de algum outro reino amigo, que pode anteceder esse retorno do cativeiro e mesmo ocasioná-lo. Nós não sabemos porque Newton acabou não especificando qual país ele tinha em mente, mas é bem possível que estivesse pensando na Inglaterra. Depois da Segunda Grande Guerra, os ingleses ajudaram a criar o Estado de Israel. E os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer oficialmente a nova nação.
Eu acho que se Newton estivesse vivo ainda e visse o retorno dos judeus para a terra de Israel, ele ficaria muito empolgado. A paz, a bênção, a bravura. Peritos dizem que o retorno do povo judeu à Terra Santa pode ser rastreado desde o movimento sionista dos anos 1890. Essa é a primeira de 3 datas-chave usadas por Newton para identificar a data do Armagedon. Israel nasceu quando a Segunda Guerra terminou em 1945. 1944 foi a segunda data-chave escolhida por Newton no livro de Daniel. E Newton acreditava que outras profecias também tinham Jerusalém como centro do universo. Não será exagero dizer que Newton viu a cidade de Jerusalém como a mais importante da Terra. Para ele, esse seria o lugar da capital, do futuro reino de Deus. Como se fosse a capital do reino de Israel no tempo de Davi ou de Salomão. 1967, Israel. Em apenas 6 dias, os militares israelenses saíram vitoriosos de uma decisiva batalha contra 3 países árabes. Ganhou com isso muito território, o mais crítico dos quais, Jerusalém Oriental. Por séculos, essa área de 70 quilômetros quadrados ficou sob controle muçulmano. Muitos acreditam que isso cumpre a profecia bíblica de que os judeus retomariam Jerusalém para si. Quando o Islã chegou ali, no século VII, o lugar era árido e os muçulmanos localizaram o que acreditaram ser o local de ascensão de Maomé aos céus. Nesse lugar exato de Jerusalém está hoje o Domo da Rocha, um dos mais importantes santuários de todo o Islã. E ponto central na profecia de Newton. Aqui fica o Monte do Templo, fundação do Domo da Rocha. E é o lugar onde fica o Templo de Salomão. É exatamente aqui que Newton achava que se daria o fim dos tempos. Outra razão do interesse de Newton pelo templo é que ele acreditava que o templo seria reconstruído no fim dos tempos. Segundo a Bíblia, com a aproximação do fim dos tempos, o povo judeu voltará para Israel e reconstruirá seu templo para mais um período. Newton viu que a cidade foi escolhida pelos judeus para ser a sua última capital. E viu um templo reconstruído assumir o centro da cena da cidade, onde o mundo todo viria para orar. Aqui convergem as 3 maiores religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo. Há mais de 50 anos, este lugar levanta incendiárias paixões religiosas e inquietações sem precedentes. Muitos acham que reconstruir o Templo de Salomão pode desencadear uma guerra devastadora para o Oriente Médio e provavelmente para o mundo. O lugar é sagrado para os muçulmanos. A discussão sobre derrubar o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa para construir um templo judaico certamente levantaria o ódio do mundo muçulmano. Acho que seria o Armagedon. Newton acreditava que assim como Deus criou o mundo, ele o destruirá, exatamente como descrito no livro das Revelações, e segundo a cronologia desenhada por ele. Segundo os crentes, muitos sinais do Apocalipse podem ter acontecido, assim como Newton predisse. Mas isso endossa o conceito de que o sagrado monte do templo seja realmente o ponto central do Armagedon em 2060? Muitos contestam dizendo que a resolução final talvez esteja nas mãos do mais sinistro inimigo da Bíblia, o Anticristo. Em 2003, Londres, Inglaterra. Os papéis secretos do cientista Isaac Newton são reexaminados depois de ficarem desaparecidos por mais de 200 anos. Neles, a predição de que o mundo vai acabar em 2060. Newton sentiu que tinha recebido o dom do entendimento, primeiro por suas incríveis descobertas em matemática e em ciências, mas também sentiu que tinha recebido a chave da sabedoria para interpretar as Escrituras.
Essas escrituras parecem um grande código. São cheias de segredos, de coisas que não significam nada, a menos que você tenha uma chave para entendê-las. Ele acreditava que a interpretação profética seria acelerada quando o fim se aproximasse. As pessoas chegariam a um entendimento cada vez mais claro das profecias bíblicas. E é possível que ele ficasse satisfeito com o fato das pessoas estarem advertidas sobre o seu trabalho profético. Você vai morrer! Mas a violência política e a instabilidade de hoje, especialmente no Oriente Médio, são apenas atos de hostilidade ou são sinais de algo como o plano divino que Newton anteviu? Ele escreve: A ruína das nações perversas, o fim do sofrimento e dos problemas, o retorno dos judeus do cativeiro e o estabelecimento de um reino próspero e eterno. Esses eventos profetizados por Newton, Nostradamus e outros também estão mencionados no fim do livro das Revelações. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Para quem acredita, o passado convergiu com o nosso presente para criar as condições para o fim de tudo. Muito importante no que se refere à volta dos judeus é que se ela acontecesse, e Newton estava convencido de que ela ia acontecer, isso seria uma grande evidência da verdade da profecia e de que a Bíblia era a palavra de Deus. Em muitas profecias das contidas na Bíblia, às quadras de Nostradamus e aos trabalhos de Isaac Newton, o maior sinal de perigo iminente pode estar na presença de uma figura central. Por milhares de anos, foi profetizado que ele apareceria depois do retorno do povo judeu. É o anticristo que, segundo a Bíblia, primeiro vai atrair as pessoas a uma falsa religião, para depois levá-las à morte. Newton escreveu: A identificação do anticristo não é mera especulação, mas um dever da maior importância. Segundo a Bíblia, virão em seguida outros eventos essenciais: o retorno de Jesus, a ressurreição dos mortos e, finalmente, o clímax da luta entre o bem e o mal, o Armagedon. A profecia diz que vamos ver o reino do anticristo ser desafiado. Haverá uma grande batalha na qual o Cristo e as forças do bem vão intervir. E irão vencer o anticristo no vale do Armagedon. A conflagração final vai destruir a Terra como a conhecemos e vai transformá-la, segundo Newton, em estrela errante, um cometa disparado através dos céus. Hoje, alguns cristãos adotam a visão apocalíptica de Newton. Para eles, as conclusões de Newton são provas irrefutáveis de que a segunda vinda de Cristo não é só iminente, mas se dará durante nossa vida. Os fundamentalistas cristãos veem 3 sinais definitivos antes da volta de Jesus. O primeiro foi a reunião dos judeus em Israel, e isso aconteceu em 1948, quando fundaram o Estado. O segundo foi a tomada de Jerusalém pelos judeus, o que aconteceu na guerra de 1967. O terceiro é a reconstrução do templo. Quem crê no iminente retorno de Jesus concorda com a hipótese de Newton. Deus escolheu o povo judeu para ajudar a desencadear o fim dos tempos. Por isso, Newton é visto por muita gente como um dos primeiros cristãos sionistas. O movimento sionista cristão quer abrir caminho para o fim dos tempos. O verdadeiro evangelho será pregado, haverá ressurreições, a batalha do Armagedon, o templo será reconstruído. Esses eventos, todos eles comumente associados ao fim dos tempos, para Newton, devem se dar por volta de 2060. Podemos não saber se 2060 trará o fim de tudo, mas a data se aproxima. Conflitos religiosos e guerras não diminuíram. Pelo contrário, aumentaram. O livro das Revelações diz: E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Todas as ilhas fugiram e montes não se encontraram. E sobre os homens caiu do céu uma saraivada de pedras.
Apesar da visão bíblica do Armagedon anunciar grande destruição, os estudiosos dizem que Isaac Newton olhou para além do horror e estava muito ansioso para saber qual o último propósito de Deus. Newton pareceu se focar mais nas consequências, pois as revelações dizem que haverá 1000 anos de paraíso e de Deus na Terra. De novo, o cientista foi ao livro das revelações. O próprio Deus estará com eles, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Na mente de Isaac Newton, ciência e religião se tornam uma coisa só. Quem acredita vê a profecia do ano 2060 como um anúncio inequívoco de que o fim vai ocorrer em algumas décadas. Para Newton, isso é ciência porque a prova vai estar no evento histórico. Os eventos comprovarão o Apocalipse. Observamos e esperamos poder determinar se 2060 será um ano qualquer, ou se vai trazer o fim de todas as coisas. Bom, gente boa de Deus, você acabou de ver o documentário sobre o Isaac Newton e as suas visões bíblico-escatológicas. E quem não está muito afeito à vida do Newton para além do cientista da física, não sabe de fato que ele gastava muito mais tempo em pesquisas desse tipo e de outras naturezas, mas também voltadas para a dimensão espiritual, do que propriamente para o trabalho científico que o tornou célebre no mundo inteiro. Ele não só estudava o que aqui no documentário se diz que foi estudado, mas ele tinha profundos interesses na Cabala, ele fazia parte da Ordem Rosa Cruz, e o Vitor estava me dizendo aqui há pouco que ele foi Imperador Rosa Cruz, não é? Atingiu o nível supremo lá de poder e de importância, de modo que o nosso querido irmão Isaac Newton era um indivíduo profundamente confuso e perturbado em muitas áreas da vida dele. Ele é um orgulho cristão, né? Os cristãos não conhecem muito a história do Newton e aí ficam com aquele orgulho feliz de dizer, não, o cara que desvendou inicialmente as chaves do universo, da fenomenologia cósmica, era nosso. É aquele orgulho cristão que eu já vi em muitos livros. Aí vem Newton, Blaise Pascal, vão citando Copérnico, todo mundo. Todo mundo nessa hora vira o discípulo mais piedoso só porque era cristão. E servem a tese do amparo da cientificidade da fé cristã em conciliação com qualquer que seja a ciência, mas não viajam para dentro dos mundos íntimos dessas pessoas para ver que às vezes a coisa nasce de alguns eixos meio complicados e tortos dentro da pessoa, né? No caso do Newton, e especificamente sobre o documentário, observem, número 1, a chave hermenêutica histórica dele para determinar a volta de Jesus é Israel. É Israel, é a chave hermenêutica. A chave hermenêutica conceitual dele para entender a volta de Jesus é numerológica. É matemática e é a concentração na numerologia, nos números da Bíblia. E o terceiro aspecto, ele é tão fixado na numerologia e tão fixado em Israel como o fator dos fatores determinantes da volta de Jesus, e tão fixado na possibilidade de criar uma associação entre os eventos históricos de Israel e a marcação de tempos e de cronologias relacionadas à volta de Jesus, que ele se esquece de Jesus no processo. Se esquece de Jesus dizendo, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Sobre aquele dia e hora ninguém sabe.
nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aí o cara tem um surto de achar que com esses elementos, que são os elementos do dispensacionalismo escatológico, nesse sentido a gente poderia dizer que, conquanto Newton tenha ficado conhecido mundialmente pela física, mas ele foi um dos pais mais prolíferos do dispensacionalismo escatológico que veio a prevalecer nos últimos 200 anos na igreja evangélica, com retardo, mas as ideias dele são basicamente as ideias de qualquer bom escatologista dispensacionalista pentecostal que produz livros aí entre nós, de maneira que o Newton acaba sendo o pai da escatologia dispensacionalista. Se você ler, por exemplo, o meu livro Viver, Desespero ou Esperança, que eu escrevi com 20 anos de idade em Manaus, e só foi publicado acho que uns 4, 5 anos depois, já no Rio de Janeiro, pela editora Mundo Cristão, eu me converti naquela empolgação da volta do Senhor e com a perspectiva dispensacionalista escatológica. A primeira coisa que me deram assim que eu me converti, logo, uma das primeiras, foi o livro do Hal Lindsey, Agonias do Planeta Terra. Aí eu comecei a ler aqueles livros. O Billy Graham pregava muito sobre a volta de Jesus, associada a isto, aquilo outro. Um garoto novo na fé, a minha mente começou a buscar, e eu fiquei tão ansioso com aquilo, que eu comecei a escrever para mim mesmo coisas, estudos bíblicos que acabaram virando depois um livro. E um dos capítulos desse livro, Viver, Desespero e Esperança, é um capítulo trágico. É um livro onde tem alguns capítulos que eu tiraria, né? O sobre ciência. Eu era imaturo demais para compreender a profundidade de algumas coisas e das implicações dela, e crente demais na perspectiva de acreditar nas informações que estavam vindo de fontes cristãs sem questionamento. E então eu tiraria aquele capítulo do livro assim totalmente. Outro é um sobre escatologia, onde tem umas coisas legais e tem uns exageros dispensacionalistas inaceitáveis. Mas, por exemplo, eu não conhecia Newton nessa área da vida dele ainda, quando eu escrevi isso. Mas as conclusões que eu cheguei, com exceção de 2060, porque eu parei muito antes, eu era do evangelho demais para ter a expectativa ou engano ou auto-engano de pensar em datações em relação a qualquer coisa para o futuro. Mas era imaturo demais em relação a não fazer a mesma viagem para trás, ou seja, eu peguei e li as 70 semanas de Daniel e atribuí a cada semana semanas de anos, como todo mundo faz, o ano tem que ter 360 dias, conforme aqui também o do Newton, e se você estabelecer o início da datação para saída da ordem de Ciro, o Édito de Ciro, para Israel voltar do cativeiro e construir o templo, se você for fazendo a conta inteira nas minúcias, você chega, por exemplo, num dia lindo e maravilhoso, é lindo. Eu só não sei se tem nenhuma verdade naquilo ali. E eu prefiro verdade nenhuma a crer que um engano seja verdade. Por exemplo, se você faz as contas todas, como eu fiz e refiz, com 20 anos de idade, você tem que ter 20 anos de idade para ter tempo para isso também, né? E maturidade de 20 anos de idade para fazer assim. Fiz e refiz não sei quantas vezes, cai exatamente no dia em que Jesus vai entrando em Jerusalém e ele chora sobre a cidade, dizendo, mas hoje isto te está encoberto. Quer dizer, que é uma coisa de um romance profético tão lindo que me internurou. E eu chorei quebrantado, dizendo, meu Deus, Jesus sabia que aquele era o dia do cumprimento das 70 semanas. E aí depois ia ter o intervalo, que é uma outra arbitrariedade, porque o texto de Daniel
não te dá o espaço para a arbitrariedade do intervalamento entre as 69 semanas e a 70ª última semana, que no caso aí da visão dispensacionalista, a última semana, a 79ª, terminou com a morte de Jesus, e aí se está esperando até hoje, nesse intervalo de 2000 anos, começar a 7ª semana, que seria a da tribulação no final. Então é um monte de arbitrariedades. Os critérios são todos arbitrários, inclusive os do Newton. Não é? Vai, aí escolhe a data do sionismo, datas que ele vai, aí faz e calcula para frente, a gente chega aí a 2060. Quer dizer, o pessoal de 2012 deve estar dizendo, pô, a gente ganhou mais 48 anos aí. Se não acabar em 2012, tem 2060. Tem 2060, mas eles não vão ficar contentes, eles vão arranjar outras datas antes, porque esperar até 2060, isso era coisa de antigamente. Hoje em dia o cara tem que ter uma expectativa de fim de mundo para cada mês, para cada ano, para cada período. Mas o nosso querido Newton labora em enganos que são os mesmos que fazem, ano após ano, pessoas caírem no mesmo ludíbrio, na mesma fascinação enganosa, de ao invés de viverem com a esperança da volta do Senhor todo dia, ficarem partindo para as bruxarias, para as contas, para as numerologias, para os cronogramas, para transformar a expectativa da volta de Jesus em fetiche, em fetiche cósmico, existencial, escatológico, que só cria desgraças desde sempre. Quando Jesus disse, não vos compete, significa que não é nosso departamento mesmo. Para de pensar nisso. E não, se entrar nessa você adoece. Como toda a sintomatologia relacionada a ele é de um cara fixado, obcecado, surtado, que não viveu a solteirice nem pelo menos a solteirice de casamento, né? A gente não sabe mais nada detalhado sobre a intimidade dele, mas não viveu o amor, o toque, o encontro. Não foi nem uma opção celibatária de uma outra natureza, é fruto da fixação, da obsessão de encontrar essas coisas, e mais do que isso, aquele surto de como eu sou o maior gênio da Terra reconhecido hoje, a minha genialidade se transfere também para onde eu for. Aí ele, em cima da genialidade matemática e física, ele resolveu que a genialidade dele iria ser a sua própria revelação de estudo da palavra. Ou seja, o pressuposto já é um equívoco total, de que pela minha própria sabedoria, ou matemática ou física, eu posso acessar os mistérios de Deus que não me vêm senão por revelação. E nesse caso, a recomendação de Jesus é que se alguém chegar com uma revelação dizendo chegou o dia, ou é ele, ou é a hora, não se gás. Não se gás. É para cair fora. É para não ir. De modo que eu não sei o que vai acontecer em 2012. Do jeito que 2010 está sendo, com todo dia tem um terremoto, não precisa muita expectativa para imaginar que 2012 vai ser o ano da pesada. Agora, que não será o ano da volta do Senhor, não será só porque marcaram. 2060 também não. A data pode ser que ele chegue no dia 20 de dezembro de 2012, um dia antes. Ou seja, hoje, né? Hoje é um grande dia. Num dia assim eu vou partir, num dia assim eu vou chegar. Mas a fixação escatológica em datas sempre gera doenças espirituais, a alienação do indivíduo em relação à participação dele na vida, na sociedade, no mundo, e tira dele a esperança produtiva e criativa que trabalha contra o cumprimento das profecias, conforme Jesus mandou. Jesus profetizou coisas e mandou a gente trabalhar contra elas. Essa é a saúde do Evangelho. É que ele diz, olha, vai acontecer, mas bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrar trabalhando contra isto. Trabalhando contra a calamidade, trabalhando contra a fome, trabalhando contra a injustiça, trabalhando contra as desordens planetárias, abrigando os filhos da calamidade. Bem-aventurado aqueles que
trabalharem contra a profecia, que fizerem de tudo para adiá-la como mal vindo sobre o homem. De modo que o verdadeiro sentido do Evangelho não apressa profecias. As profecias têm vida de si mesmas, ninguém precisa ajudá-las, como Ahmadinejad, que crê que ele é o João Batista dessa época, para trazer o Imã Mahdi, o 12º imã oculto, que vem para trazer juízo à terra, e ele é o precursor disso. Por isso ele está a fim de adiantar a profecia, jogar uma bomba em Israel, porque a semelhança de Newton, eles também não conseguem ficar livres de Israel como elemento pivotal para regular as próprias profecias deles. Sempre o referente. Sempre né? o referente. O eu referente. Então, o sentido da saúde bíblica é dizer, creia que vai acontecer, mas na mesma medida em que você crê que vai acontecer, creia que isso tudo pode ser adiado ou postergado, ou mesmo que a vontade de Deus é não realizar essa profecia pela cura dos homens, pela conversão, pelo arrependimento, pela transformação. Ou seja, Deus tem prazer em se arrepender ante o arrependimento humano. Quando o Velho Testamento fala naqueles arrependimentos de Deus, o pessoal fica, ai meu Deus, Deus se arrepende. Eu digo todo dia. Sempre que um ser humano se arrepende, Deus se arrepende. O arrependimento de Deus acontece o tempo todo. Não na perspectiva antropomórfico, psicológico e existencial, epistemológico, do significado de arrependimento de alguém que mudou de ideia por ter se convencido do contrário acerca de si mesmo, não é o caso. Mas mudou a mente, porque viu que o indivíduo mudou a dele. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. De modo que o arrependimento de Deus é diário. Deus adora se arrepender. Adora mudar e dizer, viste Manassés, como anda quebrantado e chorando. Vou suspender tudo que eu tinha dito contra ele. Esse é o grande prazer de Deus, é se contradizer. Ezequias. Deu umas 15 anos. 15 anos. Depois de ter profetizado a morte dele, faz o balanço final. Pode ficar, você tem mais 15 anos. É porque o cara ainda pediu um pouco, como disse o reverendo Antônio Elias, né? O reverendo Antônio Elias, aqui só para a gente ir concluindo, ele viveu até os 96 anos, né? Mas me contaram ultimamente, os últimos 10 anos eu convivi muito menos com ele, né, do que antes, no passado. E um dos filhos dele me contou que agora, perto da morte dele, ele ainda foi pregar lá num lugar, e quando ele estava à porta lá, despedindo o povo, já com seus 94 e tal ali, uma senhora falou, mas reverendo, o senhor tem que viver muitos anos ainda, o senhor tem que viver pelo menos até os 120. Aí ele falou, que é isso, minha irmã? Não ponha limites na graça de Deus. 120 é pouco, pô. Tem que viver mais, então. É tão pouco. Então, o arrependimento de Deus para com Ezequias ainda ganhou mais 15 anos porque pediu pouco. Porque Deus tem prazer em mudar tudo, em transformar tudo, de modo que você partir para uma tese newtoniana que estabelece datas, quem quer que tenha entrado nesse esquema adoeceu espiritualmente, se tornou doente na fé e não percebeu. Até porque você veja a ligação da numerologia, do cabalismo cristão escatológico, do Newton na marcação da volta de Jesus, e pergunte-se, que diferença há entre isso e qualquer outra forma de cabala, qualquer outra forma de predição, qualquer outra forma de alquimia, não é? De busca de mistérios. Ele também foi um obcecado pela alquimia e por muitas outras coisas, de modo que quando eu olho para o Newton, eu vejo um cara que pela circunstância nasceu num ambiente chafurdado de crença cristã, mas que carregava dentro de si uma curiosidade do mistério que o fez um grande cientista,
mas que pela religiosidade ele também a catapultou, a levou para dentro do ambiente místico. E achou que, assim como ele podia, por cálculos matemáticos, acessar coisas com precisões, ele podia penetrar o ambiente místico com a mesma capacidade de precisão. Daí ele querer matematizar a escatologia, marcando essa data de 2060, uma furada. Isso sim é de grande gravidade, Newton. Que foi além da maçã. Ah, essa maçã não cai na cabeça, cai uma jaca, meu irmão, maior que a lua na cabeça de quem marca a data. Alguém quer dizer alguma coisa para a gente encerrar? Rapidamente, a matematização das ações de Deus, dos atos de Deus, é uma grande jactância, uma grande vaidade, né? Porque coloca Deus no escopo da matemática e coloca o número acima de Deus, quando é Deus que inventou um número. A unidade vem dele, a multiplicidade vem dele. Né? Então isso é uma grande soberba. Eu vinha conversando com o Chico aqui no intervalo sobre essa diferença entre o conhecimento devoto e o conhecimento curioso. O conhecimento curioso que movia Newton e o conhecimento devoto, por exemplo, que moveu Blaise Pascal a abrir mão da matemática e se importar somente com o coração. Não quero conhecer Deus através de números ou de matemática ou de filosofia, o meu intelecto, mas eu quero conhecê-lo pelo meu coração, porque é a única. Aí vem, essa é a diferença. Vem a declaração dele que virou declaração de Nice, mas que nem por causa disso deixa de ser de uma verdade esmagadora. Virou clichê, mas é verdade. Que o coração tem razões que a própria razão desconhece, que é do Blaise Pascal. Grande sabedoria. Total, esmagadora e incontroversa. Foi o cara que inventou a calculadora. Disse isso. E abriu mão da matemática para querer conhecer só o Senhor. Né? Amém. Gente boa de Deus, nós vamos ficando por aqui. Já meio-dia e 15, outra vez batemos um recorde. O maior papo de graça da história dos papos de graça. 3 horas e 15 minutos. Ai do Edivaldo, pobre HD. Nós vamos repetir às 3, vamos repetir às 9. E eu espero poder contar com você. Até amanhã, com a graça de Deus, com todos nós aqui, que aqui estaremos, inclusive o Vitor conosco. O Chico vai poder vir amanhã ou amanhã... Vou ver se dá pra gente... Tá. Enfim, o Braulio vai fazer uma matéria agora ali na Esplanada dos Ministérios sobre os 50 anos de Brasília, que a gente espera poder mostrar amanhã aqui no Papo de Graça. Um beijão a todos. E até amanhã, com a graça de Deus. Bye, bye, gente. Amém.